E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos hoje ao Moripop, onde vamos fazer uma coisa séria, diferente dos outros vídeos, né? A gente brinca e tal, mas hoje estamos com uma convidada. Aqui é a Adriana Kemi e vou deixar ela se apresentar para vocês quem ela é, tá bom? Alguns vão até se surpreender. Beleza? Então entra a vinheta! Falou, tchau! E aí, galerinha? Estamos de volta aqui com a Adriana Kemi. Vou deixar ela se apresentar, já falei demais. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Kemi Rastelli Ueda. Importante falar isto. Eu não sabia do Rastelli. Rastelli, família da minha mãe, tá? Italianos, do lado da minha mãe tem italianos, espanhóis, portugueses, franceses, é uma grande mistura. E Ueda, do lado do meu pai. Eu sou advogada, me especializei na área de direito eletrônico, se bem que no momento eu não estou mais trabalhando com isso, porque eu sou presidente de uma associação de pacientes com erros inatos do metabolismo e doenças raras. Então eu faço um trabalho voluntário com ações judiciais para conseguir medicamentos de alto custo, dietas metabólicas e tudo mais que essas pessoas com deficiência ou com doenças ou com síndromes precisam. Então, a Adriana aqui é uma amiga que já conheço há muito tempo, né? Conheço um pouco do trabalho dela, hoje eu conheço mais do trabalho, né? E ela tem uma história para contar para vocês de como ela virou o jogo, né? E vocês olham para ela assim, uma pessoa bonita, tudo. Vocês não sabem o que aconteceu com ela. E o que está acontecendo, né, ultimamente, como ela vê as coisas, né? Então, com vocês, Adriana. Então vamos começar na infância. Eu acho que é uma coisa muito importante de dizer que isso foi o que eu sou hoje se deve muito a esse fato. Eu sou filha e neta de militares. Então eu cresci em um ambiente onde havia uma gigantesca, imensa diversidade de etnias convivendo, tá? Então isso daí para mim é uma coisa absolutamente marcante. Eu cresci com crianças, porque os nossos pais, eu morava em um prédio de apartamentos que eram só para militares. Então tinha criança do norte do Brasil, do sul do Brasil, tinham crianças de todas as etnias, inclusive a Adriana, que é mestiça de japoneses com ocidentais. Então isso é uma coisa que... Por que é importante dizer? Porque eu não sofri bullying na infância neste sentido, porque ali todos nós éramos iguais. Quando foi que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas para mim? Na pré-adolescência e na adolescência. Por quê? Vale lembrar também que eu vou revelar a minha idade. Eu tenho 51 anos. Nem parece, não parece. Em breve, muito breve, 52 anos. E vocês não vão ver mestiças ou mestiços mais velhos do que eu. Porque há 50 anos atrás, os orientais não se casavam com os ocidentais. Era muito fechado. Então você provavelmente se conhece um ou dois mestiços com mais de 50 anos, nós somos raridade. Porque os orientais, eles sempre foram muito fechados. Então você imagine um cenário de 40 anos atrás, entre 35 e 40 anos atrás, eu, adolescente, mestiça. O que hoje em dia se chama fetiche, naquela época não existia essa palavra, tá?
era simplesmente o que? Era uma curiosidade sexual, vamos dizer assim. Então, os meninos, e às vezes não só os meninos não, até os homens mais ali a partir dos seus 22 anos, né, os mais velhos, eles se aproximavam de mim, não porque eu era legal, não porque eu era interessante, ou inteligente, ou culta, ou qualquer coisa. Não, é porque eles tinham aquela curiosidade, sabe? Porque, imagina, se ficar com uma japonesa, né? Uma Nisei, uma Sensei, já era uma coisa super legal, uma experiência. Imagina uma mestiça, que era uma coisa mais rara ainda. Era a história do, entendeu? Era um urubu branco, albino. Entendeu? Então, isso pra mim foi uma coisa que eu demorei um pouco a me dar conta. E que quando eu me dei conta, eu fiquei muito chateada com isso. É mais ou menos o que acontece hoje com a minoria exemplo, né? Exatamente. Porque não interessa se você o seu valor interior, ou o quanto você batalhou, ou o que você é por você ter feito por si só. A cultura, os livros que você leu. Não interessa o quanto tempo que você gastou. Sua personalidade, seu caráter. Cultura. Nada disso interessa. Entendeu? Eles olham pra você e você é o quê? Ah, você é japa. Então você manja tudo de matemática. Entendeu? Você não precisa nem fazer cursinho. Você vai passar, entendeu? No meu caso, era até pior, porque eu era péssima em matemática, em física, em química. Então eu era o quê? A japa paraguaia. Então justificava eu ser ruim nessas matérias. Porque eu sou uma japa paraguaia. Eles acham assim, que as pessoas acham que a gente tem a inteligência do DNA, né? Vem no DNA. Esquece que a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar como todo mundo. Não, e já ouvi aquela história, puxa vida, né? Quando eu ia mal, né? Você puxou isso do lado da sua mãe, né? Nossa, herdou da sua mãe, né? Porque se tivesse herdado do seu pai, você era boa em matemática. Horrível. Obrigada, muito legal. Envolve até a família no meio. E não, você coloca a família no meio, entendeu? Horrível, até da onde que você herdou a sua inteligência ou a sua... Não é burrice, ou a sua dificuldade. Todo mundo tem alguma dificuldade. A minha dificuldade é do tipo assim, 1 mais 1 é 2, 2 menos 1 é... Eu sou burro. Eu sou muito ruim em matemática. Eu também, com 2. Não, é sério, tanto que quando eu fazia faculdade de Direito, quando eu fiz em Direito Processual Penal, você tinha que estudar ali, né, as penas. Então você tinha a pena base do crime, que era de tantos anos, só que ele era qualificado, aí você aumentava 1/3, e aí você, mas ele era réu primário com bons antecedentes, aí você diminuía 1/5, e aí você aumentava 1/6. Nessas contas eu deixava o cara preso a mais ou a menos, entendeu? Eu não imaginava isso, que precisava de matemática em direito. Você precisa de matemática. Eu não sabia, eu tava ferrado. Exatamente, aí eu falava assim, caramba, eu fazia conta, dava 2 resultados diferentes, eu falava, eu vou botar o resultado mais alto, vou dar a pena maior para aprender a não ser bandido. Nossa, umas coisas que a gente vai sabendo, né? Exatamente. Então, isso é uma das coisas que, assim, a gente, hoje em dia eu dou risada, mas não é uma coisa legal. Porque não foi do meu DNA, DNA do meu pai ou da minha mãe que me fez nascer mais hábil para algumas coisas e menos hábil para outras. Foi a minha dedicação, foi mérito meu, faço questão de dizer, entendeu? Ter me interessado em estudar idiomas. Eu tinha facilidade para isso, tem gente que não tem tanta facilidade. Eu sempre tive facilidade, então hoje em dia eu falo 4 idiomas. Falo
leio e escrevo, eu sou proficiente em 4 idiomas. E naquela época, ao contrário de hoje, né? Que hoje a minoria exemplo é uma coisa nova. Na nossa época não existia. Agora, eu tenho quase a idade dela, não vou falar porque eu não posso falar a minha idade. Ela é mais jovem do que eu. Aí o que acontece? O que rola? Então naquela época, ao invés de ser a minoria exemplo, você era a curiosidade. A curiosidade. Aquela raridade que ninguém sabia. Exatamente, a mosca branca. E queria provar. Todo mundo queria. Provar. Exatamente. Sabe? E isso é uma coisa que hoje em dia, no alto dos meus 51 anos, eu acho isso deplorável. Gente. Tudo que você batalhou, tudo que você sabia, tudo integridade que você tem, você só era uma carinha bonita num corpo que todo mundo queria. Sem entrar em coisa de feminismo, isso sim é uma objetificação da pessoa. Transformar um objeto. É um objeto raro que todo mundo quer ter. É horrível isso. É horrível. E eu sofri com isso no seguinte sentido, de começar a desconfiar. Pô, será que aquele cara tá interessado em mim por mim ou porque ele quer saber como é que é, porque ele quer passear com os outros, quer mostrar pros outros que ficou comigo? Virou um troféuzinho. Exatamente, virou troféu. Horrível. Só que eu, pela minha personalidade mesmo, comecei a praticar esportes, sempre gostei de esportes, então desde cedo comecei a praticar esportes. Estudava piano, então estudei 14 anos de piano. Que mais? Comecei a viajar, até porque o meu pai era militar. Eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, em missões técnicas da aeronáutica fora do Brasil. Então, o que aconteceu? Com o tempo eu consegui uma bagagem intelectual e até uma bagagem de vida bastante interessante com pouca idade. Ali com os meus 18 anos, 19 anos, eu já tinha uma experiência, um jogo de cintura bem interessante, bem legal, entendeu? Que me ajudou a superar aquela história de será que sou eu ou será que é, entendeu, o fetiche da mestiça. Eu volto a falar, hoje em dia mestiços é comum você ter, porém há 35, 40 anos atrás não tinha, gente, não tinha mestiço. Mestiço era muito raro. O brasileiro não casava com o japonês, até porque o japonês era feio. O japonês era feio. Não tinha um padrão era de beleza, completamente, né? Fora do padrão, certo? Hoje todo mundo é coreano, né? Hoje todo mundo é coreano. Todos os asiáticos são coreanos, exatamente. Né? Que as meninas ficam atrás de coreano. A família da minha mãe é lá do Ceará. E quando eu era pequena e nós íamos lá pro Ceará para visitar a família da minha mãe, meu pai meu pai me carregava no colo. Tem um lugar em Fortaleza que chama Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira parava para olhar pra gente, porque não tinham muitos japoneses lá. E eles paravam e eles ficavam olhando pra nossa cara. Como se nós estivéssemos vindo de Marte. Até um tio meu que foi adotado, quando ele viu meu irmão pela primeira vez, ele falou assim: mãe, olha só, parece um macaquinho. Nossa. Eu fiquei doida. Eu só não bati nele porque era uma criança, mas poxa vida, macaquinho, gente, dá licença, né? Hoje é uma palavra muito pesada também. Naquela época já era ruim, então imagina hoje em dia. E, Adriana, eu conheço você, tem uma história muito legal que ela foi Miss, né? Foi Miss, olha só que coisa estranha. Miss Mickey, né? Fui Miss, eu participei, eu não venci, mas eu participei. Por quê? Que enfim,
apareceu o convite para ser Miss Nicei. E isso daí, inclusive, já vai puxar para uma outra coisa. Apareceu a chance, o convite para participar do Miss Nicei. Aí eu fui lá, participei, e o meu avô, né, o meu Richan era vivo na época, e ele falava assim, você tem que ganhar, né? Eu falava, avô, não é assim, eu tenho que ganhar, não depende de mim. Não, você querer, né? Você bonito, você tem que ganhar, né? Eu falei, vô, não depende de mim, são os outros juízes. Tudo bem. Aí fui, participei, fiquei dentre as 3, mas não ganhei. Mas participou, isso. Mas e ficou entre as 3, fiquei né? entre as 3. Já é uma coisa. Já era legal, mas fiquei. Na verdade, era o concurso, foi acho que o primeiro concurso de Miss Nipo brasileira. Olha, ela ficou. Gente, presta atenção. Ela ficou entre as terceiras Nikkeis mais bonitas do Brasil. E foi o primeiro concurso do Nipo. Tinha o Miss Nikkei e tinha o Miss Nipo brasileiro. Se não me engano, até foi na época da comemoração dos 80 anos da imigração japonesa, teve a Mizime, alguma coisa assim. Gente, desculpa, 51 anos, a memória tá falhando. Tem muito mais pra frente, ainda tem mais 50. Aí, o que aconteceu? Eu ainda de maiô, sapato de salto alto, que é uma coisa que é meio estranha, né? E você vai à praia de sapato de salto alto? Não vai, mas você, quando participa de concurso de Miss, você desfila de biquíni, maiô e salto alto. O meu avô me pegou, foi lá, o concurso foi lá no Bunkyokai. Então meu avô saiu me puxando pelo bunker e me mostrou um pôster que tinha ali na entrada com o desenho de 2 homens lutando, que até então eu não sabia o que era. Aí eu falei, que é isso, avô? Aí ele falou assim, agora você faz isso aqui. Eu falei, o que é isso? Ele, Kendo. Eu falei, hã? Você agora faz Kendo. Luta, você vai lutar. Eu falei, como assim eu vou lutar? Se você não serve pra ser mulher bonita, então vai aprender a bater em homem, né? E eis que assim eu comecei a fazer Kendo lá no bunker. Então, galera, e ela superou tudo, superação não, ela dá a volta por cima, né? Da coisa que superação é uma coisa meio clichêzão, né? Ela deu a volta por cima, tudo ia bem até que eu engravidei. Tá? Gente, quem não tem todos aqueles planos para os seus filhos? Porque eu acho que foi um pouco over da minha parte. Eu fui muito pretensiosa, porque o pai do meu menino, ele era velejador, ele era descendente de alemães, então ele também falava outros idiomas, também tinha nível superior. Então, na minha cabeça, o meu filho, ele ia ser o quê? Ele ia ser perfeito, obviamente, né? Ele ia nascer com saúde, quanto a isso a gente nem ia entrar em discussão, né? Ele negava que ele ia nascer com saúde. E eu já pensava assim, não, ele vai ter que estudar um instrumento musical, porque eu estudei piano, ele vai ter que praticar algum tipo de esporte, porque eu praticava e o pai dele também, ele vai ter que falar no mínimo 3 idiomas, eu e o pai dele trabalhamos, então ele vai estudar sempre nos melhores colégios. Eu já tinha tudo planejado. E aí nasceu o Guilherme. O Guilherme nasceu lindo, tá? E aí, com 6 meses, a gente começou a perceber que ele não estava desenvolvendo do jeito que deveria. Aí, com 1 ano e 1 mês, o pediatra falou, olha, eu não sei qual é o problema dele, mas ele tem um problema de desenvolvimento. Bom, resumo da ópera, o meu filho, que hoje já tem 20 anos, ele tem uma síndrome genética rara, que se chama síndrome de Angelman, que causa deficiência intelectual severa. Ele não fala, ele começou a caminhar
com 5 anos e ele anda com muita dificuldade. Ele passa assim, para quando a gente tem que sair, tem que ser de cadeira de rodas. Então, todos aqueles sonhos, tudo que eu tinha planejado para ele, o meu mundo simplesmente caiu, desabou completamente, entendeu? Numa das visitas ao hospital, estava lá com outras mães e eu levei nessa busca atrás do diagnóstico dele, porque demorou para sair o diagnóstico sobre essa síndrome genética específica. Aí eu lembro que falaram, a mãe virou e falou assim: ah, mas o que ele tem? Ele tem síndrome de Down? Aí a outra falou assim: que Down o quê? Você não tá vendo que ele tem nariz? E eu meio perdida, assim. Quer dizer, só porque ele tem o olhinho puxado e ele tem a deficiência intelectual, já achavam que ele tinha síndrome de Down. Qual o problema se ele tivesse síndrome de Down? Entendeu? Eu até preferiria que ele tivesse síndrome de Down, porque hoje em dia você vê essas crianças com síndrome de Down, elas fazem de tudo. Elas vão fazer faculdade, elas se casam, elas trabalham. Mas, como tudo, a Adriana, ela deu a volta por cima. Sim. De novo. Sim, porque ele não é um coitadinho, ele não é um anjo, ele não é uma criança especial, ele é uma pessoa com deficiência, certo? E que vai ali fazer tudo o que os outros fazem também, dentro das possibilidades dele. Mas pode ter certeza que ele já fez muito mais do que crianças ou pessoas sem deficiência. Ou seja, eu levo ele para passear em todos os lugares, ele vai para shows, ele vai para ópera, ele já fez rapel comigo, minha mãe não pode saber disso, por favor. Ele fez rapel comigo no viaduto. Ninguém vai ficar sabendo, só a gente. E o pessoal que tá assistindo. No viaduto da Avenida Sumaré, levei para fazer rapel, já fez passeio de balão. Esse ano nós saímos em 5 escolas de samba. E assim, não é esse ano, já há 7 anos que nós desfilamos em várias escolas de samba. Nós temos um grupo de cadeirantes, é uma ala só de cadeirantes. E fora isso, eu moro perto da X9, então ele é o queridinho lá da X9 também. Ele faz tudo, ele não tem moleza pra ele não, entendeu? Fomos agora semana passada lá na festa de St. Patrick, adorou show de rock, entendeu? Rock brasileiro, mas era. Ele faz tudo dentro das possibilidades, havendo acessibilidade, ele faz absolutamente tudo. E o que aconteceu? Ele me ensinou mais do que eu ensinei ele, entendeu? Hoje em dia é uma grande vitória para mim quando ele consegue levar a colher cheia de comida até a boca sem derrubar toda a comida no meio do caminho, entendeu? Ele me trouxe para baixo, agora eu tenho meus pés aqui no chão. Então beleza, vamos encerrar o vídeo com ela. Vamos encerrar, então é assim, hoje em dia eu fui convidada pelo Mori-san para falar sobre essa minha experiência sendo mestiça. Aí você vê que a gente já acabou embarcando na história de deficiências e de maturidades e, bom, a gente poderia ficar falando horas aqui, mas não é o caso. Da minha parte, com essa minha experiência que eu tive de vida no total, e principalmente nessa minha segunda metade depois do Guilherme, eu hoje em dia sou presidente de uma associação de pacientes com erros inatos do metabolismo e doenças raras, chamado Instituto Canguru. E nessa coisa de Instituto Canguru eu acabei entrando, já fazia cosplay assim meio por fora, mas aí eu comecei a fazer mais por causa dessas crianças que têm realmente a deficiência intelectual. E aí voltei com tudo pro mundo cosplay. E aí vocês podem até ver algumas dos meus personagenzinhos aí, entendeu? Geralmente são personagens do mal, que
refletem bem o meu ser interior. Então beleza, é isso aí, gente. E de novo, o que eu quero passar para todo mundo: a gente não quer mudar o mundo, não estamos lutando contra preconceito, racismo, nada. A gente está mostrando que se você se sente mal com preconceito, com uma coisa, você não está sozinho. E mostrando, não superação, dá a volta por cima, né? Exatamente. E é isso aí, gente. É isso que a gente quer passar, pra que você não se sinta sozinho, tá bom? É isso aí, um beijão pra vocês. Ó, não esquece do like, não esqueçam de se inscrever, quem não tá inscrito, que o canal tá começando agora. E não esqueça de divulgar, tá bom? Falou, um beijão, espero que vocês tenham gostado da minha convidada. Ah, obrigada. Falou, tchau, gente. Tchau, tchau.